Olá, seja muito bem-vindo à Vitriol Evolução Espiritual. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que é esoterismo e como se converteu na tradição secreta de Ocidente. Então me acompanhe até o final e saiba tudo sobre essa tradição secreta. Esoterismo do grego exo dentro de existe por oposição ao exoterismo do grego exo, fora de, que designa o saber exterior. O esoterismo é então o saber propriamente interior, que existe para lá das aparências e que exige um esforço para se poder atingi-lo. O saber exotérico, em qualquer das modalidades que se apresente, filosofia, arte, história, literatura ou arquitetura, tem por base uma doutrina que implica a relação das causas primeiras, metafísicas, com as causas segundas, cosmológicas. Nesta relação sobressaem algumas características que são as do esoterismo. A primeira característica é a de que o cosmos é um ser vivo, um todo orgânico que caminha teologicamente para a perfeição, cabendo aí ao homem o papel de redentor. Num organismo, tudo está ligado a tudo. Embora entre os órgãos possamos estabelecer uma hierarquia na qual o homem representa para o cosmos o mesmo que a mente humana representa para o corpo, uma parte afetada implica que o tudo se veja afetado. A mente pode cuidar ou não do corpo e a degradação ou purificação deste afetará aquela. Para o esoterismo, o homem tem o dever de cuidar da natureza e de espiritualizá-la ou redimi-la. Outra característica implicada já na anterior é a de que a natureza, o cosmos, é símbolo de uma realidade superior. Cada um dos seus elementos, e como uma palavra num grande livro que pode ser lido e estudado por quem souber ler esse alfabeto, conhecendo a obra pode-se então conhecer o seu autor. Deus deixou a sua assinatura esparsa na natureza. A alquimia ou a astrologia representam dois saberes esotéricos que têm vindo a ser reabilitados, sobretudo pela psicologia. Todas as religiões, fraternidades místicas, ocultistas ou iniciáticas e alguns movimentos surgidos na atualidade têm um lado esotérico. O esoterismo ocidental, também conhecido como esoterismo e às vezes a tradição de mistério ocidental, é um termo que os estudiosos usam para categorizar uma ampla gama de ideias, tradições, interpretações filosóficas das doutrinas e religiões ou mesmo das fraternidades místicas, ocultistas ou iniciáticas e movimentos vagamente relacionados que se desenvolveram na sociedade ocidental. Essas ideias e correntes estão unidas, pois são amplamente distintas tanto da religião judaico-cristã ortodoxa quanto do racionalismo iluminista. O esoterismo permeou várias formas de filosofia ocidental, misticismo e religião, pseudociência, arte, literatura, bem como a música, e continua a influenciar as ideias intelectuais e a cultura popular. Vários acadêmicos têm debatido várias definições de exoterismo ocidental. Uma visão adopta uma definição de certas escolas esotéricas de pensamento, tratando o esoterismo como uma perene tradição interna oculta. Uma segunda perspectiva vê o esoterismo como uma categoria de movimentos que adoptam uma visão de um mundo encantado em face do crescente desencanto. Um terceiro vê o esoterismo ocidental como abrangendo todo o conhecimento rejeitado da cultura ocidental, que não é aceito nem pelo estabelecimento científico nem pelas autoridades religiosas ortodoxas. As primeiras tradições que a análise posterior rotulou como forma de exoterismo ocidental surgiram no Mediterrâneo Oriental durante a Antiguidade Tardia, onde o hermetismo, o gnosticismo, o neopitagorismo e o neoplatonismo se desenvolveram como escolas de pensamento distintas do que se tornou o cristianismo dominante.
A Europa renascentista viu um interesse crescente em muitas dessas ideias mais antigas, com vários intelectuais combinando filosofias pagãs com a Cábala e a filosofia cristã, resultando num surgimento de movimentos esotéricos como a Cábala cristã e Teosofia cristã. A ideia de agrupar uma ampla gama de tradições e filosofias ocidentais sob o termo exoterismo desenvolveu-se na Europa durante o final do século XVII. O século XVII viu o desenvolvimento das sociedades iniciáticas que professam conhecimento esotérico, como o rosacrucianismo e a maçonaria, enquanto o iluminismo do século XVIII levou ao desenvolvimento de novas formas de pensamento esotérico. Por outro lado, viu o surgimento de novas tendências de pensamento esotérico, agora conhecidas como ocultismo. Entre os grupos proeminentes que surgiram nesse século, baseados nessa nova forma de pensamento esotérico, inclui a Sociedade Teosófica e a Ordem Hermética da Golden Dawn. O paganismo moderno desenvolvido dentro do ocultismo inclui movimentos religiosos como a Wicca. A ideia de que esses movimentos variados poderiam ser categorizados juntos sob a rúbrica de esoterismo ocidental desenvolveu-se no século XVIII, mas essas correntes esotéricas foram amplamente ignoradas como objeto de investigação acadêmica. O estudo acadêmico do esoterismo ocidental só surgiu no final do século XX. As ideias esotéricas também exerceram influência na cultura popular, aparecendo na arte, literatura, cinema e música. O substantivo esoterismo em sua forma francesa apareceu pela primeira vez na obra do historiador protestante do gnosticismo Jacques Maritain. O termo esoterismo passou a ser usado na estreia do iluminismo e de sua crítica à religião, durante a qual grupos alternativos como os Rosacruces começaram a se desassociar do cristianismo dominante no ocidente da Europa. Durante os séculos XIX e XX, os estudiosos cada vez mais viram o termo esoterismo como algo distinto do cristianismo, como uma subcultura em desacordo com a corrente principal cristã, pelo menos na época do Renascimento. Depois de ser introduzido por Jacques Maritain em francês, o ocultista mágico cerimonial Eliphas Lévy popularizou o termo na década de 1850, enquanto o teosofista Alfred Bercy o introduziu para a língua inglesa em seu livro Budismo Esotérico em 1883. Os termos esoterismo e ocultismo eram frequentemente empregados como sinônimos até que estudiosos posteriores distinguiram os conceitos. O estudioso do esoterismo Walter Hanegraaff define o esoterismo ocidental da seguinte forma: esoterismo ocidental não é um termo natural, mas uma categoria artificial aplicada retrospectivamente a uma série de correntes e ideias que eram conhecidas por outros nomes pelo menos antes do final do século XVIII. Isto significa que originalmente nem todas essas correntes e ideias eram necessariamente vistas como pertencentes umas às outras. Foi apenas no final do século XVII que encontramos as primeiras tentativas de apresentá-las como um único e coerente campo e explicar o que elas têm em comum. Em suma, o esoterismo ocidental é uma construção acadêmica moderna, não uma tradição autônoma que já existia por aí e precisava apenas ser descoberta pelos historiadores. O conceito de esoterismo ocidental representa uma construção acadêmica moderna, em vez de uma tradição de pensamento pré-existente e autodefinida. No final do século XVII, vários pensadores cristãos europeus apresentaram o argumento de que se poderia categorizar certas tradições da filosofia e do pensamento ocidental em conjunto, estabelecendo assim a categoria agora rotulada como esoterismo ocidental. Na Europa, durante o século XVIII, em meio à era do iluminismo,
essas tradições esotéricas passaram a ser regularmente categorizadas sob os rótulos de superstição, magia e ocultismo, termos frequentemente usados de forma intercambiável. A academia moderna, então, em processo de desenvolvimento, consistentemente rejeitou e ignorou tópicos pertencentes ao ocultismo, deixando assim a pesquisa sobre eles em grande parte para entusiastas fora da academia. Os estudiosos estabeleceram essa categoria no final do século XVIII, após identificar semelhanças estruturais entre as ideias e visões do mundo e de uma ampla variedade de pensadores e movimentos que anteriormente não estavam no mesmo agrupamento analítico. Vários acadêmicos enfatizaram que o esoterismo é um fenômeno exclusivo do mundo ocidental. A ênfase no esoterismo ocidental foi, no entanto, concebida principalmente para distinguir o campo de um esoterismo universal. Os estudiosos, no entanto, reconhecem que várias tradições não ocidentais têm exercido uma influência profunda sobre o exoterismo ocidental, citando o exemplo proeminente da incorporação pela sociedade teosófica de conceitos hindus e budistas, como a reencarnação em suas doutrinas. Eles concordam amplamente sobre quais correntes de pensamento se enquadram em uma categoria de exoterismo, variando do antigo gnosticismo e hermetismo até o rosacrucianismo e a Cábala, e até fenômenos mais recentes, como o movimento da Nova Era. No entanto, o exoterismo em si continua a ser um termo controverso, com estudiosos especializados no assunto discordando sobre a melhor forma de defini-lo. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acredito ter dado um conceito amplo sobre o que é o esoterismo e como se converteu na tradição secreta do Ocidente. Se você gostou do vídeo e ainda não se é inscrito no canal, eu faço-lhe o convite para se inscrever, ativar a campainha para que fique por dentro de todo o nosso conteúdo, dá um like, comente, compartilhe o vídeo e fique com Deus. Até nosso próximo vídeo.